bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa e hoje nós vamos juntos meditar em Provérbios 19. E por isso eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e vir comigo meditarmos juntas. Traga também um caderno de anotações para que você deixe registrado tudo aquilo que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração nessa manhã em nome de Jesus. Sejam todas muito bem-vindas, que bom que você está aqui. Hoje era para nós estarmos fazendo no horário das 10 da manhã, mas por conta de um curso que eu vou ter que fazer daqui a pouco às 9 da manhã, precisei adiantar. Então sejam muito bem-vindas, bom dia, Karen, Deus abençoe. Então vamos orar e consagrar o nosso encontro ao Senhor. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais essa manhã, obrigada, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Obrigada por nos permitir estarmos aqui nessa live para meditarmos na Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ter acesso à Bíblia, Senhor, ter acesso à Tua Palavra, ainda com liberdade, ó Pai, enquanto tantos outros países não têm mais essa liberdade, nós temos, Pai, por isso nós somos gratas. Pai, nós te pedimos que Teu Espírito Santo venha agora envolver a nossa mente, nosso coração, nos ajudando, Senhor, a receber de Ti a nutrição para nossa alma que só o Senhor pode dar. Nós entendemos, ó Pai, que sem a Tua direção nós nada podemos fazer. Nós iremos estar sempre recalculando a rota. E nós queremos ser mais assertivas, Senhor, nas nossas decisões. Nós queremos, Senhor, nos tornarmos mulheres mais sábias, mais valorosas, mais valiosas, para a honra e glória do Teu nome. Por isso, Senhor, fala o nosso coração nessa manhã. Ministra, Senhor, aquela palavra, Senhor, aquela revelação que só o Senhor pode dar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá meditar em Provérbios 19. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Cida. Deus abençoe. Que bom que vocês estão aqui. Bom dia, Tânia. Se você está aqui pela primeira vez, eu vou meditar utilizando a tradução NBV, que é a tradução Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que tem uma versão mais acessível. Você vai perceber que ela é mais simples, né? As palavras que são utilizadas aqui. E a partir do versículo 1 diz assim: é melhor ser pobre e honesto do que ser tolo e mau nas suas palavras. Ontem nós meditamos em Provérbios 18 e nós vimos, né, o poder das nossas palavras, que nós sempre vamos comer do fruto das nossas palavras e que as nossas palavras têm poder para construir ou destruir uma vida. Se você perdeu Provérbios 18 ontem, foi uma palavra muito pontual, né, para esses dias que nós estamos vivendo. E se você puder, dá uma olhada lá na live de ontem, que foi muito poderoso. Seja muito bem-vinda, Tânia. Que bom que você está aqui. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo se revele a você nessa manhã em nome de Jesus, minha irmã. Bom dia, Neuci. E aí o versículo 2 de Provérbios 19 vai dizer: é perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. Então é muito perigoso, né, tomar decisões precipitadamente, sem perguntar ao Senhor, né, o que Ele deseja que nós... Se Ele deseja que a gente faça ou não faça, né? Você tem esse hábito de perguntar ao Senhor: Pai, o que Tu queres que eu faça? É esse caminho que eu devo seguir? Esse caminho está alinhado com o Teu propósito para minha vida? Versículo 3: o homem e a mulher tola estraga a sua própria vida e depois, revoltada, joga a culpa no Senhor. Olha que coisa interessante, né? Versículo 2 diz que é perigoso agir sem pensar. Então, muitas vezes nós vamos tomando decisões por conta própria. É como se tivesse uma festa e aí você convidasse todo mundo, menos Jesus. E aí lá no meio da festa começa a dar algumas coisas errado. Aí você lembra: ué, cadê Jesus? Por que Jesus não está aqui para resolver? Ou seja, você não colocou Ele no início e você quer que Ele se responsabilize pelo resultado final. Então, para você agir com sabedoria, para você agir com princípio, que você coloque o Senhor no início e Ele vai cuidar do final para você. Então, o homem tolo, a mulher tola, estraga a sua própria vida e depois, revoltada, joga a culpa no Senhor. Então, não seja essa pessoa que não coloca Deus no início e depois pergunta: como está Deus? Onde está Deus? Como Deus permitiu isso?
a pergunta correta seria: por que eu não coloquei Deus no início? Versículo 4. Quem tem muitas riquezas sempre arranja muitos amigos, mas o pobre é abandonado até pelos seus poucos amigos. Versículo 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e o mentiroso não escapará do castigo. O homem generoso está sempre cercado por gente que quer agradá-lo, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os parentes do homem pobre se afastam dele envergonhados, quanto mais os seus amigos. Ele pode pedir e implorar para não ser abandonado, mas ninguém atenderá aos seus pedidos. Quem dá valor à sua própria vida procura se tornar sábio. Quem usa bem o seu entendimento prospera. Olha que versículo poderoso esse versículo 8. Se você dá valor à sua própria vida, você vai procurar se tornar uma mulher sábia. Você vai procurar buscar mais dos princípios, entender que existem princípios que regem, né, o mundo espiritual e o mundo físico. E eu preciso me guiar por esses princípios, não pelos meus próprios sentimentos. Eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento, como diz a palavra de Deus. Então, quem dá valor à sua própria vida, procura se tornar sábio. Quem usa bem o seu entendimento, prospera. Então, para cada área da sua vida, existem princípios que, se você aplicar, você vai prosperar, porque quem cumpre princípios, colhe promessas. Então busque por esses conselhos de sabedoria, busque meditar todos os dias na palavra de Deus. Nós estamos fazendo aqui nesse mês de novembro, todos os dias, nós estamos meditando em um capítulo de provérbio, mas que você tenha esse hábito para o resto da sua vida. Não tem uma linha de chegada, porque se todos os dias você tiver o hábito de meditar em um capítulo de provérbios, a palavra de Deus vai estar sempre fresca no seu coração, sempre viva dentro de você e, consequentemente, você vai tomar melhores decisões. Muitas vezes a gente tropeça porque a gente está distante do Senhor. A gente acaba reagindo de acordo com as coisas que a gente tem visto e ouvido. Nós acabamos tendo reações muitas vezes ruins por conta do nosso ambiente, do nosso entorno. Por isso que eu tenho convidado vocês para fazerem parte de um grupo de crescimento. Nós temos o devocional da manhã, nós temos o devocional da noite, nós temos um clube de leitura, nós temos o mini curso Disciplina com Deus. E semana que vem eu já estou organizando tudo para que a gente faça um outro treinamento online também fechado sobre como você ter uma vida abundante em 2025. Quais princípios você tem que aplicar em cada pilar da sua vida. São 11 pilares que nós temos na nossa vida. Sobre cada princípio, os princípios, né, que regem cada pilar da sua vida, os essenciais, que você precisa colocar em prática para que verdadeiramente 2025 seja um ano abundante na sua vida, não seja uma repetição de tantos outros anos. E eu tinha aberto, né, um combo anual com todos os treinamentos, né, para você participar de tudo na hora que você quiser. E todos os treinamentos que eu ainda vou abrir em 2025. Então é um combo anual. E é por um valor de Black Friday, um valor extremamente acessível e extremamente compensador. Então eu queria fazer essa pergunta para você que me fizeram essa semana e me fez pensar. E eu quero fazer essa pergunta para você. O que você faz quando você está diante de uma grande oportunidade? O que você faz quando você está diante de uma grande oportunidade? Porque eu creio que nós reabrimos, né, o combo anual e você está agora diante de uma grande oportunidade de, a partir de hoje, se tornar mais constante no seu relacionamento com o Senhor, que é o seu relacionamento mais essencial, porque a palavra diz que quando você busca a Deus e o reino dele em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Você está com uma oportunidade de fazer amigas de Jesus do Brasil inteiro. Inclusive, se você olhar meus stories, você vai ver o encontro da Paloma e da Irene. Elas se encontraram ali em Campinas. Então já está saindo, né, do virtual, indo pro presencial, e é maravilhoso. Não sei se vocês viram os comentários que eu postei nos meus stories ontem à noite. Só do nosso encontro, aqueles comentários que estão ali, são só do nosso encontro de ontem de manhã. Então, assim, Deus tem feito algo poderoso no nosso meio.
E eu gostaria que você não ficasse de fora. Se você olhar tudo que tem por aí de curso, de treinamento, não existe nada na condição que eu tô colocando para você. O valor que a gente coloca é só pra gente cobrir praticamente só os custos que a gente tem com hospedagem, com domínio, com plataformas. Então, o que você vai receber é infinitamente mais do que o que você vai investir. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, hoje é dia 19, é só até amanhã. Amanhã encerra. Digita aqui combo, ou depois você vai lá no meu perfil, aqui no link da minha bio, tem um link lá, vai estar lá combo anual. Você clica lá e aí você tem mais essa oportunidade de passar o ano inteirinho construindo um relacionamento de intimidade com o Senhor. E eu digo pra você com toda a certeza do mundo, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, o seu ano vai ser extraordinário. Eu estou vivendo um ano extraordinário. E foi essa visão que o Senhor me deu no dia 31 de dezembro de 2023. Essa é a visão da minha igreja e é por essa visão que eu tenho vivido. Bom dia, Cleomira. Deus te abençoe, minha irmã. Então vai ser poderoso você caminhar com as amigas de Jesus. Pode acreditar, sim. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Versículo 9 de Provérbios 19. A testemunha falsa será castigada e o mentiroso será condenado. Versículo 10. Certas coisas não combinam. Riquezas com pessoas tolas. Autoridade e poder com quem sempre foi servo. Uau! Veja isso. Certas coisas não combinam. Riquezas com pessoas tolas. Autoridade e poder com quem sempre foi servo. Saudade, minha irmã. Deus te abençoe, Cleomira. Que Deus derrame a paz sobre o seu coração, minha irmã. Em nome de Jesus. A Cleomira é uma das amigas de Jesus. Preciosa, maravilhosa essa irmã. Então veja, é a palavra de Deus que diz. Se você quer ser uma pessoa próspera, abundante, isso não combina se você não tiver sabedoria. Muitas pessoas aqui, eu sei disso, já até às vezes ganharam um bom dinheiro, mas parece que depois o dinheiro fugiu de você. Já aconteceu isso com alguém? Que você ganhou um bom dinheiro e depois o dinheiro fugiu de você? Do mesmo jeito que ele entrou, ele foi embora. Ele parece que não permanece nas suas mãos. É porque existem princípios e existem crenças também no seu emocional que estão programados. Muitas vezes o seu cérebro emocional está programado para você viver na escassez. E isso tem a ver com a sua infância, tem a ver com seus pais, tem a ver com seus traumas. Então você dá uma melhoradinha e quando você começa a ficar feliz, volta de novo. Aí dá uma melhoradinha, tá sempre igual aquele esquilinho da Era do Gelo, né? Você tá quase próximo de alcançar o seu objetivo, você volta para trás novamente. Então certas coisas não combinam. Riqueza com pessoas tolas, ou seja, o que você não consegue ter, onde você não consegue se manter, é porque existe algo que você ainda não sabe. Versículo 11. Aí aqui no final do versículo 10 diz: autoridade e poder não combina com quem sempre foi servo. Então se você sempre foi serva, se você sempre foi CLT, por exemplo, você vai precisar reprogramar a sua mente, você vai precisar viver uma metanoia, você vai precisar viver o que está lá em Romanos 12:2, que diz: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, ou seja, não vos amoldeis ao padrão dos seus pais, ao padrão CLT, ao padrão do conhecido, ao que você sempre viveu, ao que você sempre ouviu, ao que você sempre viu, mas renove a sua mente com a palavra de Deus, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Ou seja, eu tenho que crer no que as promessas de Deus diz para mim. Há 20 anos atrás, eu sou filho de pessoas extremamente simples, fui CLT por muito tempo, mas há 20 anos atrás eu recebi uma palavra, né, que está lá em Deuteronômio 28, que diz que Deus me colocaria como cabeça e não como cauda. E naquele momento, né, eu acho que eu tinha 17 ou 18 anos, quando essa palavra foi liberada sobre mim, eu fiquei sem entender nada, né? E por muito tempo, porque quando a palavra vem ainda existe um processo, né? Até o cumprimento, né, daquela promessa.
E eu fiquei sem entender nada, porque eu olhava pro meu entorno. Eu falava, gente, mas eu não tenho nenhum empresário perto de mim, né? Eu não tenho nenhuma pessoa referência assim perto de mim. Mas quando Deus libera uma palavra sobre você, quando você medita na palavra e você sente ressoar dentro de você que Ele está falando com você, que aquilo é o que Ele tem intenção de entregar nas suas mãos, aí você precisa tomar posse daquela palavra, crendo, sem duvidar, que é uma profecia para a sua vida e que vai se cumprir. E aí eu começo a declarar, não o que eu sempre ouvi, o que eu sempre vi, mas o que a palavra de Deus está trazendo ao meu coração. Então, para que você possa viver uma vida extraordinária, uma vida abundante, você vai ter que viver uma metanoia, uma transformação no seu jeito de pensar. Você vai precisar renovar a sua mente, como diz Romanos 12:2. Versículo 11. O bom senso torna o homem paciente com as outras pessoas. A sua grandeza é perdoar o ofensor. Olha que outro versículo poderoso. O bom senso torna o homem, a mulher paciente com as outras pessoas. Uau! Se você tiver bom senso, se você tiver temperança, domínio próprio, mansidão, né, que são características do fruto do Espírito Santo de Deus em você, então a evidência do Espírito Santo de Deus em você não é muitas vezes você falar em línguas, não é você orar de forma eloquente. Uma das principais evidências do Espírito Santo em você é o quanto você consegue dominar as suas emoções. É o quanto você consegue se segurar e não ferir o coração de outra pessoa. O quanto você consegue viver por princípios e não por sentimentos. O quanto você consegue ser proativa e não reativa. Ana, qual é a diferença de ser proativa e reativa? A pessoa reativa, em tudo ela fica ofendida. Tudo que acontece ela leva pro lado pessoal. Tudo ela é dodói, sabe? Aquela pessoa que tudo que você fala, ela se coloca como vítima. E tudo dói nela. Agora a pessoa, e ela só reage aos acontecimentos. A pessoa reativa, ela só reage ao que acontece. Ela não pensa muito, ela não vive por princípios, ela vive por impulso. Bateu, valeu. O que ela sente, ela faz. Agora a pessoa proativa é aquela pessoa que não se move por sentimentos, mas ela se move por princípios. Ela sabe o que tem que ser feito e faz, mesmo ela não querendo fazer. Então a pessoa proativa, ela entende que a oração ela é um pilar essencial da vida. Então ela acorda, mesmo com sono, mesmo cansada, mesmo às vezes sem nem estar pensando direito. Ela já dobra o joelho, já consagra o dia ao Senhor. Ela já coloca o Senhor em primeiro lugar na vida dela. Já consagra aquele dia ao Senhor. Ela vai meditar na palavra, mesmo quando ela não está com vontade, mesmo quando ela está triste. Vai ter dias que ela vai molhar a Bíblia dela de tantas lágrimas que vão verter dos olhos dela. De tão triste que está o coração dela. Mas ela é uma pessoa proativa. Ela entende que aquilo é essencial. E ela entende aquilo que tem que ser feito. Então ela não vai fazer só o que ela tem vontade, só o que ela está sentindo. Ela vai conseguir perdoar, porque ela sabe que perdoar é um princípio, é um mandamento e não é um sentimento, é uma decisão. Então olha o que diz aqui versículo 11. O bom senso, ele torna a mulher, o homem paciente com as outras pessoas. E a grandeza, né, do homem e da mulher é perdoar o seu ofensor. Então, a nossa maior grandeza é não sermos reativas, não agirmos por sentimentos, não agirmos por impulso. A nossa grandeza está em agirmos por princípios, em sermos proativas, ou seja, fazer o que tem que ser feito. Não importa como eu estou me sentindo, o que me importa é a palavra. Porque se eu agir como eu estou me sentindo, amanhã ou até mesmo hoje mesmo, daqui a um tempinho, eu já vou estar arrependida. Porque eu vou perceber que eu agi sem sabedoria. Mas quando eu reajo de forma proativa, entendendo que eu tenho que agir por sabedoria, eu tenho que me agir por fé e não por vista, daqui a pouco eu vou me alegrar. Que bom que eu tomei a decisão certa. Que bom que eu refreiei a minha língua.
Que bom que eu consagrei os meus planos ao Senhor. Que bom que eu não tomei uma decisão precipitada. Que bom que eu não reagi por impulso. Então, que você seja cheia do Espírito Santo, que haja evidências reais que você é uma mulher cheia do Espírito Santo. E uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher que desenvolve todos os dias as características do fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, essas são as verdadeiras evidências de alguém cheio do Espírito Santo. Não é alguém que vai falar em línguas, que vai rodopiar. Tudo isso é muito bom também. Eu também falo em línguas, eu também rodopio de vez em quando. Também fico muito cheia do Espírito Santo às vezes. Só que de nada adianta eu ter essas evidências físicas, né, externas, mas dentro da minha casa eu ser uma mulher tola. E eu não ter frutos de crescimento. Versículo 12. Um rei furioso é perigoso como um leão faminto, mas a bondade do rei é como o orvalho que refresca as plantas. Versículo 13. O filho tolo é a tristeza do seu pai, e a esposa que vive discutindo é como uma torneira pingando o dia inteiro. Uau! Vocês conseguiram ouvir isso que foi dito aqui? Essa parte B do versículo 13? A esposa que vive discutindo é como uma torneira pingando o dia inteiro. A esposa que vive discutindo é como uma torneira que vive pingando o dia inteiro. Bem-vinda, Érica. Deus te abençoe, viu? A Érica tá perguntando que horas que começa. Então, Érica, geralmente era para ser às 10 da manhã. Só que ontem eu recebi um encaixe num treinamento que eu quero muito participar. Inclusive, daqui a pouco eu vou estar me dirigindo para esse treinamento, que vai ser lá em Balneário Camboriú. E eu vou ficar lá até sexta-feira nesse treinamento. E eu não sei como vai ficar os horários aqui. Vai ser no horário que eu conseguir, porque o meu treinamento é das 9 da manhã às 9 da noite. Só que sempre ele estende um pouco mais. Então eu vou ver se eu consigo fazer antes das 9 da manhã. Mas eu também não vou garantir, porque provavelmente eu vou estar muito cansada, eu vou estar num quarto de hotel, vou estar dividindo esse quarto de hotel com a minha família, então assim, não vai ser tão simples conciliar. Mas eu creio que vai ser bênção eu ir até lá, e a semana que vem eu vou estar transbordando muito mais aqui na vida de vocês. E eu tô vivendo, de fato, infinitamente mais de Deus. Então, o tempo todo tô sendo cercada pelas bênçãos dele. Semana passada eu fiz parte de um treinamento que eu sempre sonhei em fazer. E lá era meu aniversário e uma pessoa pegou e me deu esse outro treinamento de presente. Alguém que eu não conhecia decidiu me presentear. Coisas que só Deus faz na vida da gente. E esse treinamento tinha uma oportunidade de eu fazer a partir de amanhã, de hoje, né? Em Balneário Camboriú, eu moro aqui na região de Florianópolis, ou só no final de janeiro. E como é um tema muito importante, eu decidi fazer esse esforço e ir agora já para poder aproveitar toda essa bênção que o Senhor quer derramar sobre mim. Porque eu vejo que é muita Jesuscidência, né? Eu vou em um treinamento que eu queria muito, e aí chega lá alguém que eu não conheço, se levanta para me abençoar com outro treinamento que era justamente o que eu já queria também. E aí eu já consigo um encaixe. Então, de fato, eu creio que Deus está me direcionando, né? Para que eu viva essa experiência, para que eu tenha acesso a esse conhecimento. E essa mesma unção que está sobre mim, né? Essa unção de cura, de restauração, de restituição, de provisão. Eu libero sobre você em nome de Jesus. Quem tem fé aí, fala, é minha também essa unção em nome de Jesus. Você vai ser surpreendida pela bondade de Deus. Eu tenho no meu celular um print de Salmos 23:6 e eu declaro todos os dias sobre a minha vida. Todos os dias eu declaro, certamente que hoje a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão. Hoje e em todos os outros dias da minha vida. Então, todos os dias eu declaro isso sobre mim.
E quando você declara a palavra se cumpre na sua vida. Então começa a declarar todos os dias Salmo 23:6 na sua vida, porque muitas vezes nós já acordamos pensando assim, o que vai dar errado hoje? Não é? Quantas vezes a gente pensa, o que será que vai dar errado hoje? Qual problema eu vou ter que resolver hoje? Não. Renove a sua mente, viva uma metanoia, uma transformação, uma mudança de modo de viver, de pensar. E comece a declarar, certamente que hoje a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Essa é uma mentalidade poderosa, uma mentalidade saudável, alinhada com o que Deus quer fazer na sua vida. Para de olhar para os problemas, para de olhar para as circunstâncias. Eu gosto muito da passagem de Davi, quando ele vai enfrentar, Golias. Porque enquanto todo o exército de Israel está declarando que Golias é um gigante, Davi em nenhum momento ele diz que Golias é um gigante. Em nenhum momento. Vivita 23:6, minha irmã. Salmos 23:6. 23, tá? Então, Davi, em nenhum momento, ele se dirige a Golias como um gigante. Pelo contrário, ele fala assim, quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso de Israel? E quando ele diz assim, quem é esse incircunciso? A circuncisão no Velho Testamento representava a aliança dos homens com Deus. Então, quando ele fala para que Golias ele é um incircunciso, ele tá dizendo assim, quem é esse cara aí sem aliança com Deus que ousa desafiar Deus? Ou seja, nomeie de forma correta os seus problemas. Tem gente que fala absurdo sobre os seus problemas. Parece que seu problema é maior do que Deus. Começa a declarar para os seus problemas o quão grande é o seu Deus. Então declara, acordou, e eu sei que todos os dias a gente vai ter desafios a enfrentar, a vencer. Acordou, declara certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão neste dia e em todos os outros dias. Eu creio nisso. E no começo você vai declarar, talvez você nem creia ainda, mas comece a declarar até que isso se torne parte de quem você é. Versículo 14. Os pais podem deixar para o filho casas e uma grande riqueza, mas uma esposa amorosa e sensata só o Senhor pode dar. Ó, esse versículo aqui é um versículo legal para você dizer pro seu marido. Olha aqui, diz aqui, olha o que diz a palavra. Os pais podem deixar para o filho casas e uma grande riqueza. Os pais podem deixar uma herança. Mas uma esposa amorosa e sensata, só o Senhor pode dar. Uma esposa amorosa e sensata, só o Senhor pode dar ao seu marido. Então, vai lá e fala pro seu marido, olha, meu amor, como você é um cara abençoado, privilegiado, porque você recebeu do Senhor uma esposa amorosa e sensata. E essa bênção, esse privilégio, só o Senhor poderia te dar. Não é algo que é conquistado com as suas próprias mãos ou que outra pessoa possa te favorecer. Provérbios 20:14. Os pais podem deixar para o filho casas e uma grande riqueza, mas uma esposa amorosa e sensata só o Senhor pode dar. E aí eu quero trazer o outro lado da questão também. Se você hoje, ouvindo esse versículo, tá sondando o seu coração, fazendo o examine a si mesmo, e você sentiu assim, poxa, eu poderia ser uma esposa mais amorosa. Eu poderia ser mais sensata. Eu poderia dominar mais os meus sentimentos. Eu poderia ter mais mansidão no meu falar, no meu agir com a minha família. Então peça ao Senhor, porque o Senhor pode trabalhar no seu coração. O Senhor pode trabalhar no seu coração para que você se torne essa esposa amorosa e sensata. E entregue esse presente precioso para sua família, para o seu marido. Eu sempre falo aqui que a gente tem que buscar como mulher se curar, sabe? Tá bem emocionalmente. Porque a mulher, ela é a coluna do lar. Puxa aí na sua memória como que você se lembra quando a sua mãe não estava bem dentro da sua casa. Como tudo parece que desandava, como influenciava negativamente tudo.
Nada fluía tão bem se a sua mãe não estivesse bem. Então nós, como mulheres, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê um coração amoroso, abrasado por Ele, um coração sensível à voz dele, um coração que deseja, buscá-lo todos os dias, meditar na palavra, um coração quebrantado, disposto a obedecer, um coração que pede ao Senhor todos os dias que o ajude a desenvolver os frutos do Espírito. Porque o fruto é do Espírito Santo, não é meu. Então eu preciso ser dirigida pelo Espírito Santo. Versículo 15. A preguiça deixa o homem e a mulher constantemente com sono. E por isso o preguiçoso acaba passando fome. E aí volta a fazer aquela pergunta novamente para você. O que você faz quando você está diante de uma grande oportunidade? Muitas vezes você fica falando, não é para mim nesse momento. E aí eu volto a te lembrar do poder das suas palavras, porque será feito conforme a sua fé. Ontem a gente estava falando aqui sobre o testemunho da Gisele, que é uma amiga de Jesus. Ela ouviu a oportunidade de fazer parte do grupo, das amigas de Jesus, só que aí ela olhou para a condição dela naquele momento. Ela olhou para aquela condição e ela falou assim, eu não tenho agora como fazer. Mas ela não declarou isso. Ela falou assim, mas em nome de Jesus, eu vou fazer parte das amigas de Jesus. E naquele mesmo dia ela declarou que ela queria viver. Ela não se paralisou pelas circunstâncias. E naquele mesmo dia veio uma amiga e abençoou ela com o valor 10 vezes mais do que ela precisava. E na hora que veio, ela ficou assim, nossa, que extraordinário. E aí o Espírito Santo falou ao coração dela, você não queria fazer parte das amigas de Jesus? Agora você pode. Então assim, se você tem vontade de fazer parte das amigas de Jesus, digita aqui a palavra combo. Você não precisa saber como você vai entrar. Deus vai te mostrar como. Você tem fé para exercitar? Você tem fé para se posicionar? E eu vi isso acontecendo, não foi uma vez não, foram várias vezes. Na minha vida isso acontece o tempo todo. Eu estou indo agora para um treinamento que eu ganhei de presente. Eu estou falando aqui do que eu vivo. Então não se mova por circunstâncias, se mova por fé. A fé é a certeza daquilo que se espera. Se você quer, foi o Senhor que colocou no seu coração. Então dê o passo que Deus vai colocar o chão. Amém? Não seja preguiçosa, não deixe as outras pessoas passarem na sua frente. Muitas vezes a gente fala, eu acho que agora não é pra mim. Mas Deus abençoe quem puder e que seja bênção. Não, é pra ser bênção pra você também. Mas você precisa se posicionar. Eu preciso fazer igual Davi. Eu preciso nomear, a vitória que eu quero ter, Eu preciso agir em concordância com o que Deus quer fazer na minha vida. E eu declaro sobre você, Salmo 23:6, certamente que hoje você vai experimentar da bondade e da misericórdia de Deus agindo na sua vida em nome de Jesus. Versículo 16. Quem obedece aos mandamentos protege a sua própria vida, mas quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Versículo 18. Dê ao seu filho o castigo necessário enquanto é criança, e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar seu filho à morte. Então eu falei aqui nesses dias. Muitas vezes nós queremos ser amigas dos nossos filhos. Eu sou a melhor amiga do meu filho. E isso é uma distorção da sua real identidade. Porque você não precisa ser a melhor amiga do seu filho, da sua filha. Você tem que ser a melhor mãe do seu filho, a melhor mãe da sua filha, não a melhor amiga. Por quê? Porque a melhor amiga, ela não tem responsabilidade dos céus de conduzir o seu filho no caminho em que deve andar. A melhor amiga, ela não tem responsabilidade de exortar, de corrigir, de instruir. Uma melhor amiga, ela pode dar um bom conselho? Pode sim, mas ela não tem essa responsabilidade dos céus. Agora o pai e a mãe, nós temos uma responsabilidade. E um dia nós vamos nos encontrar com Jesus. E Jesus vai vir olhar no seu olho, no meu olho, e ele vai dizer assim, Ana,
Ele não vai perguntar quantas lives de provérbios você fez, quantas lives de salmo você fez. Não, ele vai perguntar, Ana, onde está o seu marido? Onde está o seu filho? Onde está a sua família? O que você fez com esses preciosos que são meus, que eu confiei nas tuas mãos para cuidar, para zelar? Então não queira ser a melhor amiga do seu filho, da sua filha. Queira ser a melhor mãe. Quando você fala que você quer ser melhor amiga, olha para dentro de você. Talvez você tá querendo aceitação, aprovação. Mas uma mãe, a melhor mãe que seu filho precisa ter, ela não vai buscar a aceitação do seu filho. Ela vai buscar a aceitação do Senhor. Ela vai buscar direção, clareza, sabedoria do Senhor para instruir o seu filho, para corrigir o seu filho. Porque olha o que está dizendo aqui. Deixar de castigar, ou seja, deixar de corrigir, deixar de exortar, deixar de instruir o seu filho é o mesmo que condená-lo à morte. Então, se eu quero ser a melhor amiga, aquela que é legal, que é bacana, sabe? Que é compreensiva, talvez essa sua necessidade de aprovação, que não te permite confrontar, porque nós precisamos ser mansas e humildes, mas as pessoas confundem o que é mansidão. Mansidão não é tolerar tudo. E muitas vezes as pessoas falam, eu sou a melhor amiga do meu filho, mas tolera tudo. Você está levando ele para um caminho de morte, de destruição. Deus não te chamou para tolerar tudo. Deus não te chamou para ser a melhor amiga do seu filho. Deus te chamou para ser a melhor mãe, para ser uma mãe sábia, uma mãe de princípios, uma mãe proativa que faz o que precisa ser feito. A mansidão não é tolerar tudo. A mansidão é um posicionamento de amor. Glória a Deus, Clarice. A Clarice está dizendo aqui que ela pensava dessa forma. E quando ela ouviu isso, abriu a mente dela para muitas coisas que ela fazia errado. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Você viveu uma metanoia, minha irmã. Uma transformação do seu pensamento. Renovou a sua mente, como está lá em Romanos 12:2. E nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Então tem muitos caminhos, né, que a gente lê aqui em Provérbios, que aos nossos olhos parecem bons, mas estão nos levando à perdição. Então eu preciso caminhar no caminho dirigido pelo Espírito Santo, não no meu próprio entendimento, não porque eu acho que vai ser bom, não porque isso afaga, né, os meus vícios emocionais. Versículo 19. O homem que fica com raiva e a mulher que fica com raiva por qualquer coisa precisa ser castigado. E não adianta tentar tirar esse homem e essa mulher das dificuldades uma vez, porque vai ter de fazê-lo de novo. Uau! Isso aqui tá falando sobre um vício emocional. Tem pessoas que têm vício emocional em confusão. Tá sempre envolvido em confusão. Tem pessoas que têm vício emocional em ser infeliz. E tá sempre trazendo para si motivos de infelicidade. Por isso que eu quero convidar vocês para vir fazer parte das Amigas de Jesus, porque lá dentro eu trabalho mais profundamente como você vencer esses vícios emocionais, como você sarar a sua alma. Porque enquanto sua alma estiver adoecida, dificilmente você vai conseguir ser constante. Primeiramente você vai ter que ser moído o seu orgulho, você vai ter que aprender a andar em humildade, a renovar a sua mente, a deixar de lado tudo aquilo que você vem fazendo e pensando do jeito que você faz. E parar um pouquinho e falar, peraí, isso aqui que eu tô fazendo tá alinhado com a vontade de Deus pra mim, com os princípios de Deus, ou eu tô fazendo tudo de acordo com a minha vontade? Tudo de acordo com a minha zona de conforto, com o que eu acho certo, mas não com o que funciona. Se você quer saber se você anda vivendo uma vida de princípios, olha para sua vida, olha os frutos. Provavelmente a área da sua vida onde você tem mais fracassos, mais tropeços, mais dificuldades, é a área da sua vida que talvez você tenha mais vícios emocionais, mais fraturas emocionais, onde você não está cumprindo princípios, onde você está sendo reativa, onde você está agindo por impulso, onde você está agindo por sentimento e não
pela direção da palavra de Deus. E eu preciso ser forte e corajosa e declarar para minha alma: não, eu não vou me guiar pelo que eu estou me sentindo. Eu vou me guiar pelo que diz a palavra de Deus. Versículo 20. Preste sempre atenção nos conselhos e aceite os ensinos, e você se tornará sábio. Preste sempre atenção nos conselhos e aceite os ensinos. Ou seja, renove a sua mente e você se tornará sábia. Não adianta você estar aqui se você não prestar atenção, se você não aceitar esses conselhos, se você não estiver com o coração ensinável, disposto a obedecer, disposto a viver uma transformação verdadeira de vida, disposta a moer o seu orgulho, disposta a com humildade falar: Pai, eu venho fazendo tudo errado, me perdoa pela minha falta de sabedoria, me ajuda a vencer os impulsos dos meus sentimentos, da minha carne. Versículo 21. O homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. Glória a Deus. Versículo 22. O que se deseja ver num homem e numa mulher é amor constante. Então seja bondoso e verdadeiro, e os outros não darão atenção para o fato de você ser pobre. Versículo 23. O temor do Senhor dá paz e segurança ao homem. Ou seja, colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida dá paz e segurança ao homem. Uau! Versículo 24. Os preguiçosos chegam ao extremo de não comer porque não se dão ao trabalho de levar o alimento à boca. Versículo 25. Quando um rebelde é castigado, as pessoas inexperientes veem as consequências do pecado e se tornam sábias. Quando o homem com discernimento é repreendido, ele se torna mais sábio. Olha que poderoso. Quando o homem e a mulher com discernimento, com coração ensinável, né, com coração disposto a obedecer, ele recebe, né, o conhecimento, o discernimento, ele é repreendido e ele percebe: olha, eu estou vivendo num caminho de engano, de destruição, eu estou fazendo tudo errado. Aquela pessoa que ela tem o coração quebrantado, o coração humilde, o coração entregue ao Senhor, ela se torna mais sábio. Naquele dia ela decide viver uma mudança de vida. Então, como eu disse, hoje você está diante de uma grande oportunidade. Até amanhã, o combo anual está aberto. Você pode fazer parte de todos os nossos treinamentos que existem hoje ao vivo no nosso grupo fechado e todos os que vão surgir ainda. E vem coisas poderosas aí, porque eu tô o tempo todo me abastecendo, me enchendo demais. No que há de melhor nessa terra eu tô tendo acesso. E eu vou transbordar nas amigas de Jesus que estiverem perto de mim. Eu vou estar aqui, né, também transbordando em vocês, mas eu, como disse, aqui a gente é muito limitado, porque são só ali algumas linhas que você pode escrever, eu não consigo te ver, você não tem o microfone aberto para falar comigo, lá dentro você tem. Então tome essa decisão. O que você faz quando você está diante de uma grande oportunidade? Então, ou aqui, né, nos comentários escreve combo, ou lá no meu perfil vai ter também um link. E vai estar lá o link do combo para você clicar. Eu vi ali que a Mari e a Priscila digitaram com um erro de digitação. Não sei se vai chegar o link. Então, se vocês puderem depois, clica lá no link da minha bio aqui no meu perfil, que vai ter lá também o link do combo. A Teônia tá perguntando se o grupo é no Telegram. Sim, Teônia, a gente tem um grupo no Telegram. Só que os nossos encontros ao vivo, eles acontecem dentro da plataforma Zoom. E aí eu envio o link, né, para você ter acesso dentro do grupo no Telegram e também por e-mail. A Bíblia que eu utilizo é a Nova Bíblia Viva, NBV. Depois, Fabrícia, você pode me pedir o link pelo direct, pelo privado, que eu te envio o link, tá bom? Versículo 26. Quem maltrata o seu pai ou expulsa a sua mãe é causador de vergonha e desgraça. Meu filho, se você deixa o ensino hoje, vai ficar mais longe da verdade amanhã. Olha que poderoso, que palavra pontual. Se você deixa para amanhã, né, esse ensino, você vai ficar mais longe da verdade. Se você deixa para amanhã de fazer parte de um grupo de crescimento,
você vai ficar mais longe da verdade. Quem quiser o link, a Eliette tá pedindo o link ali, me chama depois no privado, porque por aqui eu não consigo enviar o link, tá bom? Aí eu envio o link pra você. Versículo 28. A testemunha falsa e mentirosa zomba da justiça, e a boca dos perversos tem a mentira como prato favorito. Versículo 29. O castigo dos rebeldes e desobedientes já está preparado e será muito severo. Então, que você não seja rebelde nem desobediente à palavra de Deus. Que você seja humilde, sensível, ensinável. Que seu coração esteja quebrantado, puro, disposto a obedecer. Porque um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. A Teorinha tá falando, obrigada, Ana, eu farei parte das amigas de Jesus, preciso ser restaurada e restaurar minha identidade de filha todos os dias, Deus abençoe. Glória a Deus, minha irmã, parabéns pela decisão, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. E ontem me tocou muito o depoimento da Tercília, que ela deixou ali, dá pra ver ali nos comentários que eu coloquei nos stories. Ela falou assim, foi o melhor presente que eu me dei neste ano, foi estar aqui no grupo. E assim, verdadeiramente é um presente estar lá. Assim, como eu tenho sido abençoada, como o Espírito Santo tem conduzido os nossos encontros, tem sido sobrenatural. E não é sobre mim, é sobre Ele, sobre o que Ele está fazendo. E eu sei o que Ele está fazendo lá. E eu quero que você viva, né, nessa mesma... debaixo dessa graça que está sendo liberada sobre nós. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, obrigada por esse tempo de mesa, obrigada, Senhor, por permitir nós estarmos aqui nessa manhã, alinhando nosso coração com o Teu, sendo ensinadas, sendo orientadas, Senhor, nos Teus caminhos, na direção do Teu Santo Espírito. Pai, derrama sobre nós nesse dia do Teu santo temor, que o nosso coração, Senhor, venha queimar pela Tua presença, que nós venhamos, Senhor, tomar todas as decisões hoje, Senhor, com os pensamentos em Ti, para que nós venhamos tomar decisões que Te agradem, ó Pai. Não decisões baseadas nos impulsos dos nossos maus sentimentos, mas decisões proativas, baseadas nos princípios da Palavra de Deus. Ó Pai, nos ensina a desenvolver, Senhor, as características do fruto do Teu Espírito, ó Pai. Nos torna, Senhor, mulheres mais amorosas, mais alegres, mais pacíficas, mais amáveis, mais mansas, mais humildes, mais... mulheres que sabem dominar a si mesmos, Pai. Mulheres mais alegres, mulheres posicionadas para abençoar as pessoas ao seu redor. Mulheres, ó Pai, virtuosas, que são bênção dentro das suas casas, que exercem, Senhor, as suas funções como esposa, como mãe, como amiga, como filha, como serva, com excelência, para a honra e glória do Teu nome. Ó Senhor, derrama sobre nós da Tua graça nesse dia. Nós declaramos, Senhor, que certamente a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanharão. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esse tempo. Eu declaro a Tua bênção e abençoo cada uma das Tuas filhas que aqui estão presentes e as que ainda vão assistir essa gravação. Deus abençoe nosso dia, que a Tua graça, Pai, esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe minhas irmãs. A Cleomíria está indo para o aeroporto agora. Deus abençoe sua viagem, minha irmã. Que você volte em segurança, assim como você foi. Que a graça de Deus esteja sobre você. Eu também estou indo pegar a estrada. Estou saindo aqui de São José. Estou indo para Balneário Camboriú. Me coloquem nas suas orações, né? Eu estou indo lá me encher para transbordar aqui em vocês. Estou indo lá fazer um treinamento sobre inteligência financeira à luz da palavra de Deus. Então... e semana que vem eu vou estar ministrando, né, para quem fazer parte aqui do combo das Amigas de Jesus, como você aplicar os princípios da palavra de Deus em cada pilar da sua vida, para você viver de fato uma vida abundante em 2025. Então, pode acreditar, 2025 vai ser um ano próspero, um ano abundante, porque você vai aplicar os princípios da palavra de Deus, e quando eu aplico os princípios, eu colho promessas. Eu tenho vivido uma vida aplicando princípios da palavra de Deus e eu tenho sido surpreendido o tempo todo pela bondade dele. Eu estou indo lá porque alguém me presenteou. Ah, Ana, mas é um curso baratinho? Não, foi um curso de R$3.500 que alguém que não me conhece, que nunca tinha me visto, quis me dar de presente. São coisas que só Deus pode fazer. E eu creio, em nome de Jesus, que você vai experimentar também dessa bondade. Você vai ser surpreendida em todo o tempo
pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor de Deus. Ele te ama e Ele deseja entregar nas tuas mãos as mais ricas e abundantes bênçãos. Então, toma posse aí do Salmo 23:6, vai declarando o tempo todo. E eu sei que grandes coisas o Senhor já está fazendo na sua vida. Você não está aqui por acaso. Deus abençoe seu dia, que você viva um dia de céus abertos em nome de Jesus. E até amanhã. Eu vou ver ainda qual horário a gente vai se encontrar, mas eu vou avisando pelos stories, combinado? Um beijo, fica na presença de Deus.